Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. O ano, enfim, vai chegando ao seu término. E com um oferecimento especial de Tá na Roda Pneus, Clínica ProStar, GB Vidros, Oriplanta, Gobi Lupo Scala, Unimed Vale das Antas, Sicredi, Service Contabilidade, Espanhol Materiais de Construção, Arcier Construtora Incorporadora, Universidade de Caxias do Sul, Campus Nova Prata e Paludo Pneus. Eu inicio nessa quinta-feira dando boa noite para Eduardo Mota Calderaro, João Guilherme Mazeto e Leonardo Bock. Muito boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Esse é o penúltimo programa do ano. Semana que vem nós teremos o último, depois a gente dá uma descansada. Mas porque é o penúltimo, a gente não pode tirar o pé. E no primeiro bloco, sim, falaremos de economia e de política. No segundo bloco, sim, falaremos de justiça. E no último bloco, nós vamos falar de Copa do Mundo, porque afinal, né? Ou a gente fala agora, semana que vem não vai dar mais para tocar no assunto. E a nossa primeira pauta é uma questão aqui quase provocativa. Alguém aposta para onde vai a economia do Brasil? Passado o furor das eleições, sendo Lula diplomado presidente da República nessa semana, veio o anúncio aí da equipe econômica, que traz na comissão de frente Fernando Haddad para presidir o Ministério da Fazenda e Aloísio Mercadante como presidente do BNDES. Ao meu ver, e essa é a minha opinião, um aparelhamento partidário da economia começou a plenos pulmões e sem nenhum ressentimento, com direito a uma manobra na surdina da Câmara que pretende alterar a lei das estatais de uma forma um tanto quanto grotesca e abrupta, beneficiando a Aloísio Mercadante e derrubando as ações da Petrobras em 9%. Na corrente dos fatos, nós temos empresas do Brasil inteiro. O fato reporta a cooperativa Languiru, aqui do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, que demitiu 500 funcionários, vai reestruturar operações e alerta para um futuro econômico de incerteza na área dos negócios, ao passo que grandes empresas anunciam férias coletivas e expectativa de demissões são esperadas para o mês de janeiro. Como a bancada enxerga essa enveredada de 180 graus na economia, nós vamos sair de uma temática liberal e vamos cair num regime econômico que tenha aquela velha receita do Partido dos Trabalhadores, igual a 2003, que culminou numa grande quebradeira entre 2015 e 2016. E a minha queixa é, novamente, colocamos os amigos e os próximos partidários nos cargos mais importantes, sem nenhuma novidade ou do campo da qualificação técnica, nós não temos ninguém, e depois a gente vê o que acontece. Eduardo Mota Calderaro, preferências à parte, mas a equipe econômica me desapontou e me deixou um quanto tanto temeroso. Tu concorda comigo? Boa noite a todos. Estamos aqui, os três de tom azul, os três de óculos aqui, né? É o único sem óculos aqui, né? A Duda também tá de óculos. Por enquanto, pode ser que lá. É assim, Thiago, eu acho que é importante a gente mencionar, pontuar algumas coisas, né? Primeiro que a questão da qualificação, assim, o mercadante. Vamos começar pelo mercadante. O mercadante é mestre e doutor em economia, presidente da Fundação Perseu Abramo. Já exerceu diversas funções nessa área econômica e essa questão da alteração na Câmara não foi por causa do mercadante. Vamos deixar isso bem claro. O projeto foi apresentado por uma deputada do PP e esses interesses estão muito mais vinculados ao Centrão, que apresentou o projeto, é uma deputada do Centrão, que diretamente aos interesses do governo. O mercadante, a princípio, não estaria nem nessas regras, porque a questão é o exercício de uma atividade diretamente ligado à campanha. O mercadante participou, através da Fundação Perseu Abramo, na elaboração do programa de governo, mas não foi coordenador de campanha. E participou agora, depois da eleição, da coordenação dos grupos de transição.
Então, a princípio, ele nem estaria inserido nessas restrições. Não sei como é que vai ser depois a nomeação para presidente da Caixa e presidente do Banco do Brasil, que são outras questões. Com relação ao Fernando Haddad, ele já trabalhou, ele é mestre em economia e tenho convicção que o Lula ou outro presidente não colocaria na função de ministro da Economia, ministro da Fazenda, alguém que não tivesse um mínimo preparo para o exercício da função. Não se trata de lotear entre os amigos, mas quem ganhou a eleição foi o Lula, o PT, e ele não ia colocar o Paulo Guedes para ser o ministro da Economia. Eu esperava que não tivesse. Do meu ponto de vista, acho que, assim como o Banco Central ganhou autonomia, acho que o Ministério da Economia ele devia ser uma entidade autônoma, de Estado e não de governo. Porque me Mas parece é que as políticas são de governo, não são de Estado, né? E a condução econômica do Paulo Guedes, e assim que foram divulgados os números levantados e as questões todas que foram levantadas pelo grupo de transição, o descalabro que está de gestão e financeiro nesse país, que hoje não tem dinheiro, está sendo visto aí, que não tinha dinheiro nem para pagar aposentado, foi limpado os cofres das universidades, foi deixado, por exemplo, para socorro a tragédias naturais, como aconteceu em Santa Catarina, R$25 mil numa rubrica, R$25 mil para um orçamento da União. Tudo isso para que tivesse o remanejamento para aquela manobra eleitoral dos R$600, que havia uma promessa que seria mantido depois e que no orçamento veio para 420. Não sei como é que ele ia fazer para pagar. Mas isso, até nem quero entrar nesse mérito, enfim. Mas quando os números vierem à tona... É o futuro imperfeito, né? Tem um pretérito imperfeito. Quando os números vierem à tona e quando o governo se instalar e trouxer isso à tona, eu acho que vai ficar um pouco mais claro. E se o PT ganhou a eleição, é normal que os nomes a serem escolhidos sejam nomes que vão conduzir a economia de acordo com os parâmetros que a maioria da população escolheu para que fosse conduzida. Então serão nomes vinculados àquilo que o presidente Lula acredita que seja a forma adequada de se conduzir. Eu vinha pensando numa analogia muito simples para que as pessoas entendessem o significado de uma eleição de 2 milhões de votos, ou 2 milhões e alguma coisa de votos. Quando em 94 se escolher, o Brasil ganhou a Copa do Mundo, foi nos pênaltis, com erro de uma batida do Roberto Baggio. Para fora, né? Alguém contestou que nós ganhamos por pouco aquela Copa? Se a Argentina domingo ou a França ganhar de 1-0, alguém vai dizer que ganhou só de 1-0, será que é campeão do mundo? Não importa, a eleição se decide por maioria de votos. Se tivesse feito 100 votos a mais ou 1 voto a mais, ganhava a eleição e vai tomar posse e vai conduzir o país de acordo com o projeto escolhido para conduzir o país. E é normal que isso seja feito pelas pessoas de confiança do presidente eleito. Então, assim, o mercado está nervoso. Qual mercado? É o mercado que aplica, é o mercado que investe ou é o mercado especulativo? Acho que hoje o mercado produtivo, o setor produtivo se preocupa. Porque o setor especulativo a gente teve bancos de rede que foram os maiores patrocinadores da campanha do presidente Lula. E justamente os setores que perderam uma grande representatividade no mercado financeiro. Teve uma entrevista do Haddad, né, logo depois que ele foi escolhido, e uma repórter perguntou para ele: vocês vão usar o Banco do Brasil e a Caixa Federal para baixar juro, obrigando os bancos privados a também baixarem? Ou seja, há uma preocupação dos bancos privados
em que haja políticas do governo para que as pessoas tenham acesso a juro mais baixo. Eu acho que muitas empresas hoje dizem que o acesso ao dinheiro é muito difícil. E aí quando um governo se propõe a fazer isso, há crítica. O BNDES, as pessoas colocam como se o Aloysio Mercadante fosse ter uma possibilidade de fazer o que bem entender dentro do BNDES. O presidente do BNDES pode dar uma linha de como o BNDES pode agir, mas existe um conselho dentro do BNDES, o BNDES tem uma série de mecanismos para trabalhar e, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, tanto nos governos do Lula como no governo Dilma, sempre houve um respeito às instituições republicanas. Nas nomeações de lista tríplice, quando se escolheu, por exemplo, o Rodrigo Janot, que era o maior lavajatista que houve dentro da PGR, e se respeitou a lista... ia matar Gilmar Mendes. E se respeitou a lista tríplice. Então, da mesma forma, não vai se intervir dentro do BNDES. Quando o Paulo Guedes escolheu o Joaquim Levy para ser presidente do BNDES, e ele escolheu um assessor que havia trabalhado nos governos do PT, o Bolsonaro interviu e mandou tirar. E aí foi escolhido alguém que que tinha ligações íntimas com o Flávio e o Eduardo Bolsonaro. E na época isso não causou problema nenhum. Então, assim, esses dois pesos e duas medidas que é uma coisa que me preocupa. E também esse sensacionalismo que está se criando, como se a partir de 1º de janeiro o Brasil fosse acabar. O Brasil não vai acabar de 1º de janeiro. As pessoas vão continuar produzindo, as empresas vão continuar trabalhando. Quando o Lula assumiu no primeiro mandato, ele abriu muitos mercados. E mercados que hoje não existiam, principalmente para empresas de alimentação, como esse tal de frigorífico Languiru, como para JBS, como para outras empresas. Mercados da África, da Índia, na China. Vamos lembrar que JBS também foi forjada nesses governos pelo BNDES. E aí, hoje isso é fato posto e aceito, né? Joesley e Wesley voltaram, mas a gente tem essas situações me preocupam. Então por que o Lula passa a colocar hoje pessoas de sua extrema confiança, quando alguns erros que aconteceram nos governos foram por pessoas de outros partidos nomeadas e também por pessoas da estrutura partidária? Por que não colocar pessoas de sua extrema confiança? Qual é que foi o grande erro do governo Dilma? Quando ela fez um aceno ao mercado... Não. Quando ela fez um aceno ao mercado colocando Joaquim Levy como ministro da Fazenda. Eu recordo. Foi uma esperança. Na época foi bem recebido. Não. Já se queria tirar ela, porque não se aceitou o resultado da eleição. Sim. E ela disse, não, eu posso trabalhar de acordo com o que vocês gostariam. Não adiantava. Então, ela colocou o Joaquim Levy, que depois, inclusive, foi escolhido para ser o presidente do BNDES do Bolsonaro. Ela colocou o Joaquim Levy para fazer uma política liberal que era contrária ao que a população tinha dito para ela. Não é isso que nós queremos. Nós queremos um governo com base no social e não no financeiro. E deu no que deu. Na quebradeira que tu disseste, de 15, quebradeira 16. Que também vem embolada também pelo efeito Lava Jato, quando se atingiu aí as maiores empreiteiras Quando o país parou, o Congresso não votava mais nada acontecia. E aí o Eduardo Cunha deu o passo que deu, porque... Era o príncipe de Astúrias. E várias outras situações. Então, é bem mais amplo do que dizer que a Dilma foi a culpada por tudo que aconteceu. Uma generalidade. Então, assim, é natural que o presidente eleito escolha pessoas de sua confiança. É natural que agora haja um redirecionamento das políticas. O Lula não iria deixar essas pessoas que estão aí dessa forma. Durante a campanha foi dito que não se venderia empresa pública, ele está só reafirmando o que ele falou durante a campanha. E isso é normal dentro do PT. E essas empresas que estão fazendo esse terrorismo, que vai acabar tudo, etc. Diziam que ia acabar o PIX, por exemplo. O Haddad está dizendo que pode, inclusive, haver um tipo de parcelamento com o PIX
para facilitar algumas formas de acesso a crediário para as pessoas, ou seja, aprimoramento desse instituto. Então, tem coisas que foram muito bem feitas. A Secretaria de Governo Digital, tem que fazer esse parênteses, ficou muito mais fácil acessar a República, ficou muito mais fácil acessar os ministérios. Tem o SEI, o Sistema Eletrônico Interligado do Governo Federal, você consegue protocolar, as coisas se tornam mais fáceis. Eu espero que aquilo que se conquistou e que se colocou como um traquejo bom, se mantenha. Eu posso te garantir que vai ser aprofundado, inclusive, a questão da transparência. O portal da transparência hoje é um mistério e que a partir de janeiro vai voltar a ser usado. Vai voltar a ter transparência. Então tem algumas coisas que eu acho que são fundamentais que as pessoas têm que esperar o governo começar a trabalhar e mostrar que veio, para depois criticar. Então antes vamos esperar que as coisas comecem a acontecer. Professor Leonardo Bock. Uma boa noite a todos, os colegas da bancada, o pessoal da técnica e quem está em casa. Estava ouvindo aqui o Duda falar, e, enfim, e também a provocação que o Thiago fez. Sempre que eu venho aqui eu procuro me embasar em fatos, né? Nunca em narrativas. Eu acho que a provocação do Thiago hoje ela está um pouco narrativa, né? Propositalmente. Alan Guiru já está mal das pernas desde 2016, né? Então não é de agora. Professor, eu não gostei dos nomes. Eu não gostei. Cada um escolhe seu candidato, mas aí... Não, tô brincando contigo, né, Thiago? Tu tava numa toada liberal, aí você pega e inverte isso, vira a mesa em Mas vou chegar lá, Thiago, vou chegar lá. O que eu acho que é o seguinte, a questão que o Duda estava falando dos ministros e membros do governo até agora anunciados, eu observo que seja uma cota pessoal do Lula, né? Se eu estivesse lá no lugar dele, eu iria agir quase da mesma maneira, né? São alguns pontos chaves que vão alavancar as políticas que ele prometeu ao longo da campanha. Então, eu vejo o Mercadante, vejo Haddad qualificados, né? Porque ninguém é bobo nesse meio, né? Bastante qualificados, por sinal. E a gente tem que lembrar que quem elegeu o Lula não foi o PT. São 10 partidos. E a composição do governo, ela tem cotas. E isso é normal em qualquer montagem de governo, no que nós chamamos aí de presidencialismo de coalizão. Uma palavra bonita, né? Bem a brasileira. Bem a brasileira. Então, isso é normal. Com relação à preocupação econômica, eu acho que essas, vamos dizer, essas chamas que se acendem no início dos governos são normais, os temores, etc. Mas veja bem, o Haddad, ele é ministro da o quê? Da economia. Gente, vai ser desmembrado. Nós vamos ter um ministro da Fazenda. E do planejamento. E do planejamento, que é o coração econômico do governo. E certamente, a composição de partidos que elegeram o Lula, né? E também do Congresso, né? Que tem que ser chamado para esse governo para viabilizar as atividades no parlamento, vão fazer parte desse governo, né? Então, eu vejo como cota pessoal do Lula esses nomes que estão aí até agora, né? Porque acho de direito ele ter escolhido. Com relação à volta dos 180 graus, eu acho que sim. Só que a gente tem que ter um olhar um pouquinho diferente. A política que o Paulo Guedes, né, o Posto Ipiranga, fez, ela é uma política econômica muito atrasada. Nossa, ela é mais que arcaica. Porque é lá da Escola de Chicago. Da Escola de Chicago dos anos 60 e 70. Coisa que hoje economista nenhum... só economistas próximos a grandes grupos que vão se aproveitar disso, como se aproveitaram.
né? Mas assim, com efetividade, nem lugar nenhum do mundo aplica esse tipo de... Tanto que a gente viu, né? O que aconteceu com o país. Nós praticamente estamos vendendo a mesa para poder comer. Veja no setor industrial. Nós tivemos uma desindustrialização, porque optamos por uma economia agrária de exportação. Além disso, para satisfazer os anseios populistas e eleitoreiros, né, do governo, especialmente agora, do Bolsonaro, no fim da corrida eleitoral, se abriu mão de um monte de coisa e está faltando dinheiro. Tanto que, como eu falo sempre em fatos. Hoje, o vice-presidente Alckmin falou com todas as letras a horrível gestão que se tem de números, de dados que deveriam estar lá, que as equipes de transição não conseguiram se apropriar. Imagina, Tiago, você assumir uma empresa que desde 2020 não tem os dados atualizados. Pensa, e isso quem falou foi o vice-presidente. Então, quer dizer, se vai haver uma reversão, espero que ela seja uma reversão para uma economia social-democrata, moderna, né? Moderna, respeitando alguns pontos que se falaram ao longo da campanha. Não se discute que o Estado brasileiro vai ter que voltar a ser o indutor da economia, do sistema produtivo. E isso já foi falado, né? E ao longo da campanha o Lula falava muito do BNDES e da sua função nisso, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Tanto que nessa PEC, chamada PEC da transição, que estão tentando passar, já está reservado lá, além do furo do teto lá para o Bolsa Família, está reservado 5 bilhões para o Minha Casa Minha Vida. Nós sabemos o quanto que o setor da construção civil... Sempre foi a construção civil. Exato. Então, quer dizer, se nós vamos ter diferenças dos outros governos do Lula, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A provocação é justamente porque estão parecendo igual. Não, mas eu acredito que sim, porque eu vou dizer uma coisa. Tem cabeças novas aí no meio. Né? O próprio segundo homem abaixo do Haddad, que é o banqueiro aquele, né? Bernard Api. Bernard Api. Não é o Api, é o Galípoli. É o Galípoli. Isso, né? Já é uma questão, a possibilidade do planejamento ou da fazenda ir para grupos, vamos dizer, entre aspas, mais moderados, como Arida e etc., certo? Sabe-se que não se pode errar. Né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Sabe-se dos compromissos assumidos em campanha. Né? E me parece que essa responsabilidade ela está aparecendo, principalmente nesse momento da transição, em que os grupos de transição ali reuniram mais de 1.000 pessoas, né, de diversos setores, como se sabe, extremamente qualificadas. Né? Basta a gente ver, por exemplo, uma escolha que foi também da cota do presidente para o Ministério da Defesa, né? O Múcio, né? Que ele é aceito por todos. Tanto que o Bolsonaro havia convidado ele para ser ministro. Né? É um cargo estratégico. É um cargo estratégico. Então, me parece que essa ideia de não errar, ela está presente, né, Tiago? Eu entendo a tua provocação, né? Mas no plano econômico, acho que sim, nós vamos ter uma economia alavancada aí por grandes obras, né?
o Estado induzindo o desenvolvimento econômico, botando dinheiro, né, para abrir emprego e renda, né? Quanto à questão do teto, né, que hoje fala-se muito da PEC lá do teto de gastos, hoje já está se falando em outras coisas e está havendo discussões dentro do núcleo forte do futuro governo, né? Se criar uma nova âncora fiscal. Uma nova âncora fiscal. E aí entram todos esses economistas que a gente sabe que contribuíram na elaboração do plano, seja Mercadante, Haddad, Pércio Arida, enfim, né, de diversos matizes. Acho que é por aí. E a questão assim é o fim do mundo, isso e aquilo. Lá em 2013 se viveu isso, né? No primeiro governo do Lula, que parecia que todo mundo ia embora, e a gente viu que não foi isso, né? A gente viu, nunca vou esquecer isso, empresários que lá em 2013 disseram que ia embora do país. Mário Amato, lembra? E vários outros, e em 2, 3 anos estavam embarcando com o Lula para a China numa missão de negócios, disputando o espaço à tapa dentro do avião, né? Isso a gente lembra. Então, deixa o barco andar, né? As melancias se acomodar também em cima da carroça, que vamos lá. O Boulos fez uma colocação interessante, que há uma disputa dentro do governo entre liberais e a esquerda. Tanto que o Lula trouxe para a equipe de transição, tanto o Pércio Arida e esses outros economistas, e também políticos de esquerda, né? Mais de esquerda. Então, não dá para... Aquela frase que o Lula usou lá em 2003, que não se dá cavalo de pau em transatlântico, ele vai usar da mesma forma agora. Ninguém está esperando um governo do PSOL puro. Isso não vai acontecer. Tanto que o PSOL está numa disputa interna lá dentro do partido deles, não sei se vocês estão acompanhando, entre ser governo ou ser oposição. O PSOL está dividido. Vamos, Guilherme Mazeto. Boa noite aos meus colegas de bancada, a Thiago, a todos que estão nos assistindo. Um assunto muito interessante, né? Essa questão da nomeação do ministro da Economia, aí, do Mercadante, para ser presidente do BNDES, e que gerou um desconforto muito grande aí nos mercados, especialmente no que diz respeito a questão aí da aprovação da lei das estatais aí, que erroneamente foi batizada de lei Heloísio Mercadante. Como o colega falou, a questão aí, o Centrão está forçando essa aprovação dessa lei para justamente buscar barganhar cargos dentro da administração. Isso que a gente começa a perceber a partir durante essa semana, nas próximas semanas aí. Hoje, por exemplo, saiu uma notícia que o Senado vai segurar o projeto. Então, acho interessante o posicionamento do Senado, que vá para as comissões de Constituição e Justiça e todas as comissões necessárias para que haja um trâmite correto desse projeto, porque não se pode votar as coxas aí na rapidez e no impulso, né? Até porque nós estamos falando de um tema muito, muito interessante, que é a gerência das estatais aí nos próximos 4 anos aí do governo. Depois também eles exageram, né? Era 3 anos, baixaram para 30 dias, né? Foi uma discrepância muito grande. 36 meses para 30 dias. E nós percebemos que existem muitas... Aí também ia ter gente disputando a tapa, o cargo dessas estatais, né? Nós percebemos que existem muitas pautas importantes que devem ser debatidas no Congresso e que não tem essa agilidade, essa rapidez que tem quando se busca cargos no governo federal. Então nós vemos aí que já começou a mesa de negociações, a busca de cargos e a necessidade de aparelhamento das estatais aí através dessa busca de incessante aí do Centrão também para participar do governo e ter cargos. E isso nos causa um pouco de preocupação, porque nós retrocedemos ao início dos governos do PT aí, principalmente no segundo mandato do Lula, quando nós tivemos aí um grande aparelhamento das estatais por políticos e que causaram os maiores, podemos dizer, um dos maiores escândalos de corrupção desse país aí, com relação ao Petrolão e à Lava Jato aí, que até hoje causaram grandes impactos no governo Dilma e até hoje causam impactos na economia do país. Então nós percebemos essa vontade e esse desejo também dos nossos parlamentares em participar a troca de cargos para as pessoas que não se elegeram, e isso não é bom para a democracia. Esse giro que está acontecendo na economia é natural, haja vista a ideologia econômica dos governos, né? Nós temos um governo
centro-direita, de direita, que busca uma economia mais liberal, um tanto quanto questionável por parte do governo de esquerda, mas que funcionou. Os números estão aí para nós perceber que o empresariado e a classe do setor do agronegócio cresceu muito nos últimos anos aí no Brasil. Mas também temos a questão aí da nomeação de políticos, como os colegas falaram, a questão de cargos, de pessoas de confiança aí do nosso futuro presidente, que não estão tão qualificados assim no setor, são mestres em economia, mas nunca administraram a parte econômica do país para nós termos uma experiência, e isso que gerou um desconforto no mercado. A gente percebeu logo na nomeação do Haddad. Ele foi ministro da Educação, o Aloysio Mercadante foi chefe da Casa Civil, mas não estiveram ligados ao setor econômico dos governos do PT. Então isso causou um desconforto, e a gente percebe uma retração da economia desde o momento da eleição, um pouco antes na parte das campanhas eleitorais, e a gente já percebeu uma retração econômica aí com as empresas, principalmente da nossa região, trazendo um pouco para nossa aldeia. Nós sentimos aí uma redução grande das empresas. Esperamos aí que com o início do novo governo as coisas comecem a se acomodar e de fato haja essa preocupação com a parte econômica, mas principalmente industrial do país. Nós não podemos pensar somente na parte social e esquecer de quem faz os grandes investimentos e de quem traz é gerador de renda e de emprego também para o setor produtivo do país. Então, são dois pesos e duas medidas completamente distintas. Nós vamos sentir um impacto no início aí, mas esperamos que seja diferente do primeiro governo Lula aí, com essa questão de colocar nomes através de uma política um pouco mais liberal, totalmente destoada da esquerda tradicional do PSOL aí, como o professor Leonardo falou, que justamente eu estava lendo aí há pouco a questão, eles estão até estudando em ser oposição ao governo, então haja vista a discrepância nas ideias entre um e outro. Mas vamos esperar aí os primeiros meses de governo, não podemos fazer pré-julgamento sem antes ver o que vai acontecer no decorrer dos primeiros meses. Deixa eu só colocar uma questão para que todos nós pensemos, que às vezes a gente não gosta disso. É bom ter gente diferente junto com a gente, certo? Essa é a verdadeira censura, não a do STF. Eu acho que o PSOL não deveria ir para o governo, deveria ser oposição, porque o PSOL tem feito um bem muito grande ao país, provocando discussões que nós esquecemos de tê-la. Nós vamos para o intervalo comercial, porque a gente não pode esquecer dos nossos patrocinadores, e voltamos já já. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região, com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta, cultivando valores para servir. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. Pneus Delinte é tranquilidade em rodar, pois a qualidade traz toda a segurança que você precisa. Delinte Protege tem como benefícios 6 meses ou 10.000 quilômetros de garantia para cortes, furos e bolhas. Pneus Delinte Protege você encontra na Tana Roda Pneus em Nova Prata, o auto center mais completo da região.
A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Apartamentos de excelência e que você já conhece tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento, Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo Residencial Amabile Maria. Gobi Lupo Scala, loja exclusiva de produtos Lupo e Scala em Nova Prata. 3242-4323. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Vipal. Há mais de 10 anos atuando em Nova Prata, a Clínica ProStar conta com atendimento completo e humanizado. Atuamos nas áreas de metabolismo, doenças da tireoide, diabetes, hipertensão e obesidade. Para nós, duas coisas vêm em primeiro lugar: o respeito ao paciente e aos métodos científicos. Clínica ProStar, Rua Cônego Pérez, 698, no centro de Nova Prata. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Muito bem, nós retornamos para esse bloco e vamos falar um pouquinho sobre a STF, depois sim sobre Copa do Mundo, mandando uma saudação especial aí para Pedras Andretta, que também nos apoia. Um abraço para a dona Rosaura Lenzi, a Renata Farina, a Sandra Mazeto e o Renato Roncato, que estão nos acompanhando. E nós vamos já para o próximo assunto. Nós temos aí a questão do orçamento secreto, que está em julgamento no STF, para declarar se ele é inconstitucional ou não. Ontem, né, um dos votos aí da ministra Rosa Weber disse que a prática do orçamento secreto, que também aí é chamado como emendas do relator ou RP9, começou a ser apreciado e Rosa Weber disse que ele é inconstitucional. O julgamento foi suspenso na noite de hoje porque Gilmar Mendes e, se eu não me engano, Ricardo Lewandowski pediram vista do processo. Professor Leonardo Bock, orçamento secreto, pode ou não pode, professor? Não pode, de forma nenhuma. Essa invenção do orçamento secreto ela é uma coisa absurda. Isso é inconstitucional, é imoral, todos os i que a gente pode encontrar, né? Eu vejo assim como é uma corruptela desse nosso sistema que a gente costuma falar, que esse presidencialismo de coalizão, né? Que ele funciona quando tu tem lá, além dos interesses políticos, dos grupos e partidos, né? Tu tem principalmente a solidez dos partidos que vão compor um governo, né? Agora, quando você tem o nosso dinheiro, né?
o dinheiro público, né, passando pela mão, sem digital nenhuma, sem critério técnico nenhum. A gente viu agora, meses passados, o caso lá da Codevasp, né, não sei se vocês acompanharam, que as emendas do relator, o orçamento secreto, foram lá para cidades do norte e nordeste, enfim, onde que numa mesma cidade cada cidadão tinha feito 13 tratamentos dentários, cada cidadão da cidade, do município. Não tem critério algum, vai ser assim. A gente viu absurdos aí de que os assessores de deputados entravam no sistema e distribuíam dinheiro sem critério algum, ambulância. Já tinha dinheiro entregue sem projeto. Sem projeto. O dinheiro estava entregue, já estava na conta lá da prefeitura. É uma coisa absurda o que a gente viu. E espero, eu tenho visto assim o STF como o guardião do nosso país nos últimos tempos. E espero que ele acabe com esse absurdo, né? E os deputados, sejam eles de que partido for, né, aceitem isso, né? Não tentem bater contra, né? Que se voltem ao sistema antigo, que também não era bom, né? Porque reproduz lá meu Deus, reproduz a política do café com leite. É dando que se recebe. A política dos governadores da República Velha, né? Que está enraizada nisso tudo. Enfim, acho um absurdo, acho que é inconstitucional, que é imoral e que é um momento novo de uma nova legislatura que está surgindo aí, nem tão nova assim, né? Mas, enfim, é um momento de parar com essa coisa absurda. A população brasileira, hoje, ela não deveria estar, parte da população, ou toda, questionando eleição, questionando isso. As mídias sociais, as redes sociais, deveriam estar discutindo esse tema. Porque isso, nós estamos falando de bilhões. Nós estamos falando de um projetinho aqui para uma prefeitura de 150 mil. Não, são bilhões. Não é uma questão genérica, é dinheiro objetivamente sendo... Nosso, sendo escoado sem projeto, sem critério, sem nada. Né? Próteses dentárias, consultas médicas. Eu vi uma licitação de uma prefeitura do Ceará, R$ 72.600 para comprar os sapatos da banda municipal. Então isso é um absurdo. Há que se acabar com isso. A gente sabe que é difícil, mas se espera. Eu sou um legalista, né? Acho que as leis são importantes, tanto para valer como para não valer, né? Mas nesse caso o Supremo tem que trabalhar com bastante força. João Guilherme Mazeto, se tem orçamento secreto na União, dá para pensar isso em reflexo para o Estado e para o município? Daqui a pouco cria um problema, né? Não, acho que nós estamos diante de um grande problema daí com a questão da transparência que deve se buscar com o recurso público. Eu sou um crítico a esse sistema, até das próprias emendas parlamentares aí, da forma como se é feita. Nós teríamos que pensar em aumentar o fundo de participação dos municípios e terminar com essa questão, eventualmente alguma sobra do orçamento, alguma questão, um percentual pequenininho para os deputados trabalharem nas suas bases, é normal, mas não da forma como está. A gente percebe aí uma grande troca de favores, vem uma emenda e nós precisamos arrumar votos, e é isso que vem ao longo dos anos cada vez se difundindo mais. E as emendas de relator, aí a gente pode perceber, e também estava observando que agora o próprio Senado já está com projetos de lei para buscar legalizar essa questão. Então, eles não querem terminar com a busca desenfreada de recursos, e justamente daí fica essa barganha de dinheiro público e com um pouco da transparência reduzida, né? Quando nós temos aí, e nós podemos perceber uma grande questão nessa parte das emendas de relator, que é a falta de transparência principalmente, mas a questão do dinheiro vir direto para os municípios, e a gente percebe a corrupção dentro dos municípios.
esse caso aí das próteses dentárias, dos exames médicos, que uma cidade tinha 13 mil habitantes e tinha quase 50 mil exames médicos de emenda de relator, que veio pagos através de emendas de relator. Então acho que quem compactua com esse tipo de atitude é que também acho que o sistema todo já está contaminado, independente de qualquer esfera partidária ou de partidos. Acho que o sistema já está contaminado com essa questão da corrupção, porque nós não podemos admitir que um município pequeno, onde as pessoas se conhecem e todo mundo sabe como funciona, acontece esse tipo de situação para beneficiar políticos, deputados federais ou senadores eventualmente, e acabam ocasionando prejuízo. Esse dinheiro podia ser investido de uma outra forma dentro do município e com certeza traria um reflexo muito maior para a população em questão de serviços públicos. A discussão lá no STF vai continuar e eu estou percebendo que o Senado e a Câmara dos Deputados vai buscar um meio legal para tornar essa questão legal e permanecer com a questão das emendas de relator. Tudo bonitinho na forma da lei. Na forma da lei. Foi o que faço ela, né? Justamente isso, e reduz a capacidade de investimento da União e com certeza reduz os investimentos efetivos nos municípios e no Estado. Então não se cogita essa questão, até pelo âmbito, né? Por exemplo, os nossos municípios nem teria possibilidade de se pensar nessa questão de emendas de relator, porque se trabalha justamente com o bom emprego do recurso público e com a transparência nos atos públicos. Isso foi um desejo do Senado e da Câmara que a gente viu despertar no início, logo no início do governo Bolsonaro, e que depois um integrante do Ministério aí também sugeriu ao presidente e que fosse criada essa ferramenta justamente para se conseguir votos no Congresso, né? Então, o presidencialismo de coalizão, como o professor Bock fala, é justamente esse, quando tu precisa em tese, comprar os seus votos para conseguir aprovar projetos importantes para o país. Então, sou um crítico ao sistema justamente por isso, porque a coisa teria que ser diferente, vindo mais recurso para o município. A quem está aqui na ponta, na base da pirâmide, com certeza tem maior facilidade em aplicar e evitar esse tipo de situação aí que torna o nosso Brasil como um antro de corrupção. É quase um mensalão legalizado, né? É parecido. Eduardo? Na verdade, as pessoas querem acabar com a corrupção dos outros, né? Mas a minha fica. No outro é feio. No outro pra é feio. Mim serve. Se chegar no meu município uma emenda do relator, tá tudo bem, né? Especialmente nos lugares onde esses deputados são mais fisiológicos, né? Sim. O que, infelizmente, se espalha cada vez mais, né? E o João tem razão, na verdade, daí eu já fui vereador também. O vereador e o prefeito viram pedintes, né? Tem que tu não consegue fazer mais nada. Apertou tanto com os índices carimbados aí de educação e de saúde e com precatórios que tu tem que pagar toda hora. As prefeituras ficam tão arrochadas que tu depende tanto dessas emendas para te poder fazer alguma coisa que tu te torna um pedinte. Passar o chapéu sempre. Tem que ficar passando o chapéu e dependendo. E aí tu imagina, se o Lira quer ser presidente da República, que concorra a presidente da República, porque na prática é ele, né? É ele que define. Tu chega no ministério em Brasília, tu vai pedir alguma coisa com um projeto bem elaborado, alguma coisa. Não tem, tu tem que pedir dinheiro pro deputado, senão tu não tem como fazer as coisas andarem. E às vezes com projeto tu não consegue, mas com promessa de voto tu vai conseguir. Mas eu queria te devolver a pergunta, Thiago. Tu como advogado, qualquer coisa que tenha a palavra secreto, cabe, diante do artigo 37 da Constituição, cabe dentro de qualquer órgão público? Não, de forma alguma. Então, sabe, parte desse princípio não tem como se sustentar. Isso tem que cair lá no Supremo. E para mim, não existe decepção maior dentro desse Supremo que o Dias Toffoli. Hoje ele votou a favor da constitucionalidade, para variar. Esse magistrado, para mim, é a maior decepção jurídica da história, nomeado durante os governos do PT. Um juiz extremamente fisiológico, né?
votou junto com os dois juízes, os dois ministros nomeados pelo Bolsonaro, votou com eles e que consegue conceber que um mecanismo desses, com um orçamento que é algo tipicamente do executivo, possa ser executado pelo legislativo. Inconcebível. Então, para mim isso é natimorto. Mas é aquela coisa, errado é se o outro faz. Se eu fiz e botei na forma perfeita, então assim fica fácil. E na verdade é um presidencialismo, não é de coalizão, é de ocasião, né? É de ocasião. E tanto que se segurou quantos pedidos de impeachment também durante esse tempo todo, né? E a ocasião faz o ladrão e a gente pega esse assunto e migra diretamente para o Catar. Afinal, Copa do Mundo. Vamos encerrar o programa de hoje falando sobre a decisão da Copa do Mundo de 2022, né? Chega de polêmica na política e vamos... Faz uma polêmica aí para quem cada um vai torcer no domingo. Eu já vou dar o meu palpite, tá? Eu acho que os argentinos, por mais que se tenha rivalidade, eles estão precisando, vai fazer bem para eles. A França ganhou uma última Copa, teve nas últimas finais, dá para dar uma segurada e Lionel Messi acho que mais do que merecido. Justamente isso, Thiago, a gente percebe aí o merecimento do Lionel Messi aí. Eu torço para a Argentina como sul-americano, o único time que está representando a América do Sul na final. A França já ganhou a última Copa. E o Brasil, infelizmente, nos decepcionou aí no jogo contra a Croácia. Um jogo, bem dizer, ganho na prorrogação. O time acabou avançando e permitiu que um contra-ataque levou um gol aí que ele levou para os pênaltis. Isso acabou nos decepcionando e muito além disso, a atitude do nosso treinador depois do jogo, saindo rapidamente para o vestiário, deixando os jogadores em campo, também nos deixou um pouco entristecidos. A gente sente pelas nossas crianças que estavam ansiosas para ver o Brasil ser hexa. Havia um clima de desejo aí pelo campeonato, por ser campeão do mundo, e foi tolhido pela Croácia de uma forma abrupta. Nos pênaltis, a gente sabia que os pênaltis contra a Croácia ia ser complicado justamente pelo goleiro deles, né? Então, foi uma questão que o jogo tinha sido ganho no tempo normal, na prorrogação, mas não podia deixar ir para os pênaltis. E agora a gente vê um desempenho muito bom da Argentina contra a Croácia, aí, ganhando de 3-0, um jogo espetacular, aí, futebol de fato. A gente não vê tanta firula e tanto embelezamento dos jogadores, mas sim uma vontade e um desejo de ganhar. O Messi, sua última Copa, e acho que depois do jejum gigantesco aí da Argentina nos campeonatos mundiais, que seja campeã, vamos torcer para ela, e que o futebol em 2026 possa ressurgir novamente o ânimo dos brasileiros para que nós possamos ganhar o Hexa. Duda? Eu vou torcer para a Argentina também. Mas se perder também não vai ficar triste? Eu acho que eu ficaria mais triste se a Argentina perder do que eu fiquei no dia do Brasil. E isso não é uma questão de patriotismo, porque afinal de contas a seleção não é a seleção do povo brasileiro, é a seleção da CBF, é uma entidade. E não há uma conexão, não houve uma conexão, me parece, assim, os jogadores... Quantos jogadores que estavam ali que as pessoas não sabiam nem quem era. A gente foi conhecer alguns jogadores ali. Eu falo por mim. Eu acompanho futebol. Aquele Martinelli, eu não sabia nem quem era. Vocês conheciam aquele jogo? Sabe? Quem bateu o primeiro pênalti que errou? O Antony. O Antony era... Não é o Antony, é o Rodrigo. Era do Santos. Foi embora muito novo. Hoje foi anunciado a venda do craque do Palmeiras, menino com 16 anos, pro Real Madrid, 400 milhões de reais. Uma das maiores da história, né? O guri com 16 anos. Sabe? Daqui a pouco... Mas parece que ele só vai em 2024. Isso. Mas... Que identificação ele vai ter, sabe? Então, eles vão para a Europa, eles se desvinculam muito daqui, não tem essa... E, como o João falou, os argentinos
tem um jogo sanguíneo, assim. Acho que nós gaúchos temos isso, né? O futebol gaúcho tem isso, a gente se identifica muito com isso. Então, a torcida deles no estádio, tu ouve a torcida deles no estádio, e uma coisa que a gente percebe, assim, não tem torcida Nutella deles, né? Não. Os caras que vão no estádio ficam sentadinhos, olhando, não tem. Os caras vão lá, e é uma torcida, logicamente, com poder aquisitivo maior, porque custou muito caro para ir pro Catar. Os caras vão lá e se perdem a garganta, eles se desguelam lá naquele estádio. E olha o que está acontecendo nas ruas da Argentina também, aquela história da abuela, daquela avózinha lá, sabe? A gente gosta de futebol, eles são futebol, eles amam, eles morrem por causa do futebol, assim, é uma coisa... Então tem que torcer para eles, a gente tem as nossas divergências com eles gostam muito da gente, que nós íamos gozar deles também. Então... Tomara que eles consigam, domingo, ganhar o jogo e que o Messi consiga se liberar do trauma que é ficar sempre na sombra do Maradona. Para mim, o Maradona é melhor que ele, é mais jogador, mais craque do que ele, mas ele precisa dar esse... E o nosso craque era o Neymar. Um cara que deixou de bater o pênalti para bater o quinto e sair... E ele não, ele foi lá bater o primeiro pênalti. Ele é um cara que, na hora que a Argentina bateu o pênalti no jogo anterior, o cara fez o gol da classificação, todo mundo correu para cima do cara que bateu o pênalti. E ele foi no goleiro, só ele. Abraçou o goleiro, agradecer que o goleiro tinha pego 2 pênaltis. Então, quer dizer, ele está imbuído do mesmo ânimo de todos. Ele é um a mais, apesar de ser um fora de série, né? Então isso faz a gente torcer por eles. Professor Leonardo Bock, a sua torcida vai para... Já conto. Antes eu quero só discordar do Duda aqui, porque a gente tem que discordar, a discordância faz a gente crescer. Com certeza. Eu discordo do Duda, apesar de também não conhecer os jogadores da seleção brasileira, porque não acompanho muito futebol mundial, né? Mas o futebol está globalizado, né? E realmente os melhores jogadores para uma seleção hoje estão fora, né? Eu confesso para vocês que quando eu vi a seleção jogar agora, eu passei a torcer de novo, porque desde 98 eu não torci mais por a seleção brasileira. Por sinal, eu torcia contra, né? Desde o episódio Nike, né? Lembram disso? A final da Copa de 98. O chilique do Ronaldo, o chilique Nike, né? Do Ronaldo. Tu não acredita que lá foi... Não, eu nunca mais torci, né? Nunca mais. Quando eu vi agora, até isso falo para meus amigos, quando eu vi agora um futebol bonito do Vini Júnior, futebol bonito, né? Inteligente, desse Anthony, do próprio Rodrigo, que errou, né? Do Martinelli, certo? Do Richarlison, fazendo um 9 bem feito, eu disse, eu vou torcer por esse time. Mas mordi a língua, né? Mordi a língua porque os caras literalmente pisaram na bola, né? Mas é tipo um cara bonito que não tem pegada, não adianta. Não adianta. O que a gente viu naquele jogo, os comentaristas, Globo, etc., falam de tudo, mas qualquer um que olha o futebol é conquista de espaço, né? Não tem conquista de espaço. E o Brasil não tem meio de campo, né? Não teve meio de campo, ponto. O Modric fez e aconteceu em todo jogo, parecia, né? Fez acontecer o jogo inteiro, porque a gente não tinha meio de campo. Então, feita essa análise bobinha, né? Mas é a verdade, né? Eu sou Argentina sempre, né? Nesse tempo de 98 até 2022, né? Quando o Brasil jogava com a Argentina, eu torcia para a Argentina desesperadamente. Eu não tenho porquê. Maricão. Não. Por quê? Porque é um futebol diferente, é um futebol com raça. É um futebol catimbado. Há que se ter ganas, certo? Eu me lembro,
Não era adianta. Lúcio Gonzalez, era... Se você pegar, Thiago, se você pegar o segundo gol da Argentina, do último jogo, eu vi a entrevista do cara. Ele disse, eu fui indo. E realmente, ele foi indo, a bola batia nele, bateu no outro, e ele foi lá e pá, e fez o gol. Eu fui indo, cara. Entendeu? Tem que ir e tentar. Né? E o cara foi lá e fez o gol. Né? Lógico, tu tem o Messi, né, no teu time, mas que faz diferença. Mas eu acho assim, olhando a França também, pessoal, eu acho o time da França apático. Ele é um time sem velocidade. Eu diria assim, muito formal. Mas o Mbappé é um baita jogador. Né? Não, tu tem lá jogadores excelentes. Né? O Mbappé e o outro... Agora me voltou o nome do jogador argentino que eu queria falar, Kili Gonzalez. Ah, sim. O cara mais violento em campo que eu já vi jogar. É isso que é... Raça. Vai fazer o quê? Né, cara? Quando nós, os gaúchos aqui, vamos lá para Bomboneira, nós trememos. Que nem Vara Verde. Né? Se mijamos nas calças. Em 2007 o Grêmio saindo da Série B, caiu na Bomboneira sem nem saber o que estava fazendo, tomou uma sacolada até hoje. Já foi na Bomboneira? Não, quero ir. Lá. Eu nunca fui em jogo, mas cara, o cara vai passar, vai bater um escanteio, a torcida até aqui assim em cima do cara. Não sei até que ponto é verdade, mas eu vi um vídeo na internet que ela se mexe. Ela dá uma mexidinha. Ela dá uma mexidinha. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho que sim, vamos torcer pela Argentina, porque questão de merecimento mesmo. Né? E também um pouco mais de alegria. O time francês está triste. É um time triste, não é alegre. Muito bem. Fica a torcida pelos irmãos argentinos, um pouco de, né, uma colher de chá para eles. Eles perderam Maradona, a Argentina está quebrada, inflação de 90% por ano, Cristina Kirchner aí condenada agora, enfim, só coisa ruim acontece do lado de lá do Rio da Plata, eles tragam a taça do tricampeonato, né? Afinal, é um povo que merece um alento. Obrigado a Duda, que está aqui nas nossas câmeras. Obrigado a Jefferson Frois, Eduardo Calderaro, Leonardo Bock, João Guilherme Mazeto. Muito obrigado pela noite de hoje. Nós que agradecemos. Uma e semana que vem, a última edição desse ano do Ponto a Ponto. Nós retornamos daqui 7 dias e 6 noites, ou 6 noites e 7 dias. A conta você que faz. Até semana que vem.